Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Cordeiro, carinhosamente chamado aqui no Projeto Locomotiva de Maestro Dudu. Hoje eu trouxe umas dicas preciosíssimas para você, jovem aprendiz músico, adolescente aprendiz músico, até adultos que é apaixonado por música e quer evoluir a maneira de estudar, de como aprender a estudar da maneira correta. Então o vídeo de hoje vai ter uns tópicos que vai ser muito útil para você, ok? Então vamos lá. Primeiro de todos, a gente sempre fala de rotina, mas essa rotina tem que ser saudável. Então a gente tem que ter constância no estudo. Não adianta nada eu pegar e fazer 3 horas, 4 horas num dia e no outro dia eu nem mexer no instrumento, eu nem abrir o instrumento. Então a primeira dica que eu dou é você ter uma constância no seu estudo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E não somente isso, mas você procurar um ambiente saudável, um ambiente bem arejado, bem iluminado. E vem uma dica muito valiosa aí, um ambiente também que você possa se concentrar de maneira que você também não possa incomodar alguém. Porque querendo ou não, um instrumento ele produz som. Só que por mais belo que esse som seja, a quantidade de horas, de tempo pode incomodar alguém. Então procure um lugarzinho reservado que você não vá ser incomodado e nem vai incomodar outras pessoas. Então uma dica valiosa aí, ó, constância no estudo, todo dia um pouquinho e ter um ambiente preparado, reservado, iluminado, arejado para você poder fazer o seu estudo com uma boa qualidade. Então vamos lá. Terceiro ponto que eu prezo muito para você que está aprendendo, estudando, é você ficar atento à sua postura. Postura é muito importante, porque se desde o começo a gente for aprender um instrumento e não se atentar à postura, ficar com uma postura errada, você vai gerar um vício. E esse vício, ele vai se tornar normal para você. Só que aí que mora o perigo. Esse vício, ele pode te trazer problemas musculares, a afinação não vai ser precisa, o som não vai ser bonito, então se atente muito à sua postura no instrumento, ok? Então, de que maneira? Você vai estudar, você vai preparar uma cadeira, certo? Uma cadeira que as suas pernas possam tocar o chão, colocar os 2 pezinhos no chão e manter a coluna reta. E ao colocar o instrumento, isso pode servir para viola e violino, você procure colocar ele bem apoiado no seu ombro, ok? Veja se a altura do instrumento com o seu pescoço está compatível. Evite ficar assim, ó, com a cabeça erguida para tocar ou com a cabeça muito abaixada, porque o pescoço vai estar torto. E isso é perigosíssimo para a sua coluna cervical. Então isso vai te acarretar dores, tensões desnecessárias. Então uma altura, eu recomendo usar uma espaleira, isso é importantíssimo, porque serve de um apoio para o instrumento, para você achar a altura certa, prender o queixinho na queixeira e manter o instrumento numa linha reta. Ó. Nada de instrumento erguido e nem abaixado. O arco, que isso leva um tempinho para acostumar, mas pensa sempre, ó, uma maneira relaxada de pegar o arco, tá? Então eu não vou pegar o arco com os dedos tensos ou com a mão super fechada, não, relaxado, igual pegar um objeto. Claro que existem dezenas de escolas, o dedo para cá, o dedinho para cá, o braço assim, mas não importa, o principal é você ter a sua mão relaxada, ok? Então, o terceiro ponto, uma postura correta, para você não ter vício, para você não gerar vícios, não ter dores e ter um estudo saudável, ok? Puxando um pouco para o meu instrumento, viola, o meu instrumento de formação, a dica diária de estudo, que eu vou me aprofundar um pouquinho agora, é você
se programar, eu abri meu instrumento, eu peguei o instrumento. Primeira coisa, eu vou sentir o som do instrumento. Vou tocar uma corda. Eu vou sentir. Sinta a vibração do instrumento. Próximo passo, eu vou afinar o instrumento. Afine ele. Existem muitos aplicativos de celular que tem um afinador. Você coloca o seu aparelho e você... Primeiro passo, sentir o som do instrumento e afinar o instrumento. Para você acostumar o seu ouvido a sempre praticar com o instrumento afinado. Eu acho que isso daí já é o princípio. Afinamos o instrumento, estamos com a postura correta. Você vai fazer notas longas para dar estabilidade ao som. Ó, você vai fazer notas longas. Não precisa ficar 1 minuto tocando assim, ó, sem parar. Não. Simplesmente toque notas longas. Toque a metade do arco, ó. Toque a metade de baixo. Toque o arco inteiro. Sabe, sempre pensando em utilizar o arco inteiro, utilizar as metades, para você ter o controle do arco, do som, tá bom? Feito isso, você pode praticar escalas. Simplesmente toque escalas. Toque escala de Dó maior, lento, ouvindo nota por nota. Evite fazer isso que eu fiz no final. Evite fazer vibrato na escala. Eu já vou falar um pouquinho de vibrato. Porque o vibrato ele é uma leve distorção do som, ele é um ornamento. Então isso te vicia, porque é muito legal fazer vibrato, só que ele não te deixa com a afinação precisa. Então quando a gente está estudando a afinação, que a escala é para isso, para você desenvolver o seu ouvido, dominar a afinação do instrumento, o vibrato ele vai poder te atrapalhar, tá? Então evite isso. Feito escalas, notas longas, afinou o instrumento, você vai praticar um pouquinho. A dica que eu dou, um pouco de agilidade aqui, ó, você soltar os seus dedinhos, ó. Então existem métodos para isso. A gente tem o Sevcik Opus 1, a gente tem o Schradke, a gente tem cadernos de estudo como Kaiser, como Wolfart, como Kreutzer, como Fiorillo, como Mazas, enfim, existe uma infinidade de métodos. Pegue um, a dica que eu dou é o Sevcik, a minha formação foi através dos cadernos de estudo de Sevcik, e toque o estudo para soltar o seu dedinho. Toque lento uma vez. Dobre a velocidade. Repete. Dobre mais uma. E a última, bem rápido. Procure trabalhar sempre em velocidades alternadas. E aí que vem o nosso professor. Você sabe quem é o maior professor de você? Você mesmo. Você tem que ficar atento. Estudar não é tocar. Estudar é você estar concentrado no seu cantinho, no seu quarto, no lugar que você conseguir. De preferência, tenha um espelho para você, às vezes, se olhar. O professor é você mesmo. E vem uma dica preciosíssima que eu dou. Use metrônomo. Metrônomo, tem aplicativos para isso, mas eu sou da época do metrônomo, que era um aparelho e era super caro. Ele ficava marcando o tempo assim, ó. Tá, tá, tá. Parece uma martelada no ouvido. Então esse metrônomo, esse aparelho, esse recurso ajuda você a sempre ter um norte, uma métrica, sabe? Você estudar sempre com uma métrica. Porque a precisão
ela só vai vir através do metrônomo. Você pode ter um senso rítmico muito bom, um senso de pulsação muito boa, mas não tem como escapar do metrônomo. A dica que eu dou é você estudar com o metrônomo. Fizemos agilidade, trabalhamos som, agora você vai trabalhar um pouco estudos técnicos, cadernos de estudo, ou seja, você põe em prática essas coisas, tanto a articulação, tanto como o som do arco, tanto como a escala, aí você vai fazer cadernos de estudo. A gente tem o Wolfart, a gente tem o Kaiser, a gente tem o Mazas, que eu já disse. Então, por exemplo, o exercício número 1 do Wolfart. Isso é um pedacinho do estudo, ou seja, ele tem ele tem colcheias o estudo inteiro, tá, 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 tá. Eu toquei ele só na metade superior, mas eu posso da próxima vez trabalhar ele aqui, ó. Trabalhei ele na metade inferior, eu posso trabalhar ligadura neles. Eu posso trabalhar martelê nele. Eu posso trabalhar espicato. Então, os estudos, ele vai pôr em prática cada assunto que você aborda. É a nota longa, é a tonalidade da escala, é a velocidade, é a articulação. Então o estudo é muito importante. Galera, e eu tô falando, não é coisas de horas e horas, não. A gente tem que ter consciência de organização. Cada assunto desse, cada tópico desse daqui, é 10, 15 minutinhos, 20 no máximo, que somando eles, dá um tempo de entre 2 horas e 3 horas, para quem quer se tornar... Sair do igual que todo mundo está, que toca um pouquinho por dia, você sair daqui e você se tornar um profissional, você ser um músico de alto desempenho. É uma variedade de assuntos, é igual um equilibrista no circo. Você já viu um equilibrista? Que ele tem aqueles pratinhos que eles ficam rodando ao mesmo tempo? Cada assunto, cada técnica no instrumento é um pratinho desse, que de vez em quando você tem que ir lá e dar uma giradinha nele e ficar exercitando ele para você ter o domínio de todas essas coisas, tá? Então é um apanhado de assuntos para você manter. Feito toda essa parte técnica de articulação, escala, nota longa, postura, por último, eu recomendo você sim tocar uma música. Muitos fazem isso, muitos fazem o contrário. Começa tocando uma música, eu já vou tocar o concerto. Não. Para você tocar um concerto, uma música, alguma coisa, você tem que estar com a técnica dominada. Então nunca inverta a ordem dessas coisas, porque você nunca vai sair do mesmo, você vai estar sempre aqui, ó. Um músico raso, você tem que ter base técnica, você tem que ter o domínio do instrumento para você aplicar num concerto. Por último, eu te recomendo, depois de tudo isso, aí você toque o concerto. Existem níveis e níveis de concerto, tá? Isso pode se encaixar para você que é um iniciante, para você que é um intermediário, para você que é um avançado. Então, essa é a ordem. Por último, aí você toca o concerto. Vou tocar de novo o concerto, Guerra. Por último, você toque o concerto. Então essas dicas vale para você de outro instrumento também. Postura, um ambiente legal,
sabe, organização no estudo, assuntos variados de técnica. Isso se encaixa para você. Então espero que você tenha gostado dessas dicas. É um assunto que rende, a gente pode dizer que horas e horas de debate, de como se aprofundar em cada assunto desse daqui, desde a nota longa, desde a articulação, desde a escala, cada assunto desse a gente pode falar pelo menos 1 hora de cada um deles facilmente. Só que fica essa pinceladinha, a gente tem uma ferramenta que na minha época não tinha e que eu vejo que hoje ela é uma ferramenta que pode te ajudar muito. Tem muito vídeo bom no YouTube, tem muito vídeo bom de como você tocar a nota longa, de como você fazer a escala, de como você... Enfim, você acha o que precisar no YouTube. Então tem essa ferramenta ao seu favor. Então obrigado pelo carinho, por ter assistido, compartilhe esse vídeo, mande para amigos, comente, dê sugestões, tire dúvidas, interaja com o nosso canal, com as nossas mídias sociais. Muito obrigado, fica aqui o obrigado do Maestro Dudu, carinho com vocês, sempre que nos acompanha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!